Fala meu povo, fala minha pova, tudo bem com vocês? Graça e paz, espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. E hoje eu queria trazer um tema aqui para vocês, queria trazer um vídeo focando um pouco nessa parte de relacionamento, só que um assunto específico, que muitas pessoas às vezes sofrem, um tema às vezes que é difícil, tanto para quem é cristão e para quem não é cristão, quando a gente tem que esperar algo do outro, quando a gente tem que esperar de certa forma uma boa vontade da outra pessoa, quando a gente espera uma mudança, quando a gente espera talvez o perdão da outra pessoa, quando a gente espera uma restauração de alguém, de algum companheiro, quando a gente espera uma recuperação de um filho. Isso é coisas que, por vezes, muitos casais que eu vejo têm uma tremenda dificuldade de saber encarar momentos assim. E não vou falar todos, mas boa parte, infelizmente, acabam rompendo, acabam não sabendo ter esse momento de espera, acabam, por N motivos, às vezes por conselhos que recebem, coisa do tipo, acabam destruindo toda aquela família, tudo aquilo que seria para a glória do Senhor. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Para esse vídeo, eu peguei a Bíblia aqui, claro, e a gente vai ler com ela no livro de João, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Só que vocês vão perceber que é uma caminhada um pouquinho longa, a gente vai ler mais ou menos até o versículo 44. Em alguns versículos eu vou pular, alguns versículos também eu vou parar para a gente fazer uma reflexão sobre isso e para a gente dar continuidade nesse vídeo. E antes eu só queria pedir para vocês que vocês possam pegar essa mensagem assim, como algo que veio do Senhor. Como algo talvez que, por mais que o mundo te fale totalmente coisas ao contrário, mas que você pegue, que você depois você mesmo pegue essa passagem e que você leia ela, reflita sobre ela, medite sobre o que o Senhor às vezes está querendo falar com você. Você às vezes está com um problema no casamento, com você que está perdendo as esperanças do seu marido, com você, homem, talvez, que não vê algo que sua esposa possa te perdoar por alguma coisa que você fez, eu não vejo até uma melhora assim nela, na questão da relação. E tudo isso, às vezes, cabe da gente saber esperar. Da gente saber esperar e ter alguns pontinhos que a gente também tem que fazer e que a gente vai falando no decorrer do vídeo, tá bom? Então eu peço a Deus que você não perca muito o raciocínio aí durante o vídeo. Eu sei que às vezes você pode estar assistindo esse vídeo com outras distrações, coisa e tal, mas que você consiga pegar a mensagem principal, tá bom? Então vamos lá. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Como a gente vê aqui do versículo 2, que a Maria ela já tinha ungido o Senhor com perfume, já tinha secado os pés deles com o próprio cabelo dela. Ou seja, eram pessoas que já tinham conhecimento com Jesus, já tinham um relacionamento com Ele. E eram pessoas que Jesus amava. A gente vai ver isso daí no texto mais pra frente. E elas souberam recorrer a Jesus. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que você pegasse. A gente aqui está falando de pessoas que conhecem já Jesus. Pessoas que já tinham servido Ele, pessoas até que ungiram Ele. E que talvez pode ser você. Você que hoje já frequenta a igreja, você hoje que já serve Jesus. E tá com um problema talvez com o irmão também, igual o texto. Tá com problema talvez com o marido, com a esposa. Tá com problema com o filho. Tá? Então aí a gente vai dar continuidade aqui. Elas mandaram um aviso para ele, agora a gente vai ler a partir do versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É aqui que eu falei para vocês. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Ou seja, Jesus ficou sabendo que o Lázaro estava doente. Esse versículo deixa claro que Jesus amava aquela família e que mesmo assim, Jesus já tinha falado, essa doença não é para a morte. Aí no versículo 6 vai dizer assim, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E aqui já é um outro ponto que eu queria pegar com vocês. A Bíblia deixa claro, num versículo antes, que Jesus amava essa família. A Bíblia deixa claro que essa família servia a Jesus. E mesmo assim, Jesus ainda se demorou, na visão nossa, na visão às vezes do mundo, se demorou 2 dias para ir se mexer, vamos dizer assim, para chegar naquele lugar onde estava Lázaro. E aí talvez, você que está com um problema no casamento, você que já teve problema, você que está esperando às vezes uma restauração do marido seu, da sua esposa, do seu filho até, que às vezes pode estar com algum problema, com coisa de drogas ou coisa e tal. Às vezes esse é o ponto, a gente começa a duvidar se Jesus realmente ama a gente. A gente começa a duvidar se realmente a gente pode crer em Jesus naquilo. Só que Jesus já tinha dito Jesus já tinha falado, essa doença não é para a morte. Ou seja, esse problema com seu marido não é para separação. Esse perdão que você está esperando da sua esposa não é o fim. Esse problema com drogas que seu filho está tendo, ou com amizades erradas que ele está tendo, não é para a morte do seu filho. Só que aos nossos olhos humanos,
Muitas vezes a gente tem dificuldade tremenda, eu confesso isso, eu também tenho, não é só você aí, talvez que está do outro lado do vídeo. A gente tem uma dificuldade tremenda de entender e aceitar isso. Principalmente porque, infelizmente até, algumas pessoas podem chegar na gente e falar: nossa, mas você serviu tanto a Jesus e agora ele não vai te restaurar? Nossa, você fez tudo isso por Jesus e cadê agora que ele está fazendo algo pela sua família? E às vezes só isso pode ser as setas do inimigo lançando para você, lançando para sua casa, lançando para sua família. Tá? Então, vamos continuar aqui no texto. A partir agora do versículo 7, tá? Depois disso, depois de ter demorado os 2 dias e tudo mais, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E aí os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? E onde Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E aqui eu queria dar uma outra parada para falar um ponto, agora não pela outra pessoa, mas por você. Às vezes você já achando que seu marido não tem recuperação, ou sua esposa, você já achando que seu filho está com um problema que não vai ter mudança, a gente acaba começando a caminhar de noite. A gente às vezes vai procurar: minha esposa não tem jeito mesmo, não vai me perdoar, e a gente começa, infelizmente, a querer procurar outras coisas fora de casa. Às vezes você começa a achar que seu marido não tem mais jeito, que seu marido tem um problema gigante com bebida, que seu marido não ama você, então você começa a dar olhar por outros homens. E isso é o andar de noite. A minha percepção que eu tenho de quando Jesus fala isso, esse é o andar de noite. Porque ele deixa bem claro aqui: mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, mesmo às vezes com uma questão grande, com um problema grande, sei lá, o filho fazendo coisas terríveis dentro de casa, porque está tendo problemas sérios com outras amizades, com algum tipo de droga, a gente às vezes toma a infeliz decisão de mandar esse filho para fora de casa. A gente toma a infeliz decisão de, no momento nosso de raiva, falar um monte de coisa para esse filho, falar um monte de coisa para o marido, falar um monte de coisa para uma esposa, ou até cometer algum pecado, cometer algum outro pecado por conta da situação do outro. Então, pelo momento que o outro está vivendo, por aquilo que o outro está correndo risco, a gente se coloca em risco cometendo algum pecado. É isso que Jesus fala aqui, porque os discípulos estavam preocupados, porque há pouco eles tinham voltado da Judéia, e na Judéia eles correram risco de vida. Só que aí o que Jesus deixa claro aqui para eles é isso: é que o dia tem 12 horas, e que se alguém andar de dia, ou seja, pela luz do mundo, não vai tropeçar. Ou seja, se continuar acreditando, se continuar pelo caminho de quando estava tudo bem, não vai tropeçar. Mas se por conta do que você vê em vista que você começa a ter atitudes erradas, você começa a fazer coisas erradas, aí é o grande problema, porque se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então esse é um outro ponto que eu queria também que você pensasse, talvez que você parasse esse vídeo agora e você refletisse um pouco sobre isso. Se perante a situação que você está passando, que você tem que esperar, se você está sabendo se colocar nesse lugar de luz, se você ainda está continuando caminhando sem tropeçar, ou se você mesmo está se colocando em caminhos noturnos, caminhos escuros, que nesses caminhos você não vê nada. Vamos dando continuidade, agora a partir do versículo 11. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Aqui eu queria dar uma outra paradinha com vocês. Talvez você está passando por um problema que as outras pessoas aí falam: isso daí não é nada. Ou uma coisa que falam muito, né? Homem é tudo assim mesmo, não tem jeito. Filho nasceu para dar problema mesmo. Nossa, chega essa época da adolescência, é ruim mesmo, assim mesmo. Sua esposa é coisa de mulher, é dessa forma assim mesmo. Ou seja, as outras pessoas entendem assim como discípulo. Tipo, não é nada, ele está salvo, não tem problema nenhum nisso. Mas Jesus já sabia que ele tinha morrido. E lembrando, pegando o contexto, voltando ao contexto um pouco, Jesus recebeu a notícia, 2 dias depois Jesus partiu, e agora Jesus estava dizendo para os discípulos nessa partida dele, que eles voltariam para a Judéia, que Lázaro já estava morto. Ou seja, Lázaro já tinha morrido, não estava mais vivo. Então talvez você já consiga enxergar que o seu casamento hoje está acabado. Você já consiga perceber pelas coisas que você vê ao olho, que seu filho possa estar perdido, que seu marido também pode estar perdido, que sua esposa também possa estar perdida. Mas Jesus já estava falando aqui que tudo isso seria para a glória do Senhor. Só que era algo que só Jesus sabia. Ou seja, talvez esse momento terrível que você esteja passando hoje, de angústia, de estar tendo que esperar a mudança da outra pessoa, a melhora da outra pessoa, Jesus já sabe que tudo aquilo vai ser para a glória do Senhor.
Só que como eu disse já para vocês aqui no vídeo, para nós às vezes é difícil. Isso daí, humanamente dizendo assim, é difícil pra gente conseguir às vezes ter esse vislumbre assim, que igual Jesus já tinha sobre tudo isso que ia acontecer. Aí agora eu vou dar uma continuidade, vou pular uns 2 versículos aqui e vou continuar quando Jesus chega à aldeia delas, que é a partir do versículo 17, tá? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ou seja, talvez quando Jesus chegar para recuperar seu casamento, vocês já podem ter se separado, vamos dizer assim, há 1 ano. Aqui está falando 4 dias, mas pode ser 4 meses, pode ser um período mais longo, mas Jesus vai chegar. Se você lá no começo, lembra por que Jesus chegou? Porque lá no começo, como a gente leu lá no versículo 3, que diz que as irmãs que amavam Jesus e tudo foram buscar ele. Então talvez aquela busca que você fez por Jesus, ou que você ainda faça por Jesus, você não está vendo ele só vai ver ele chegar bem depois. Você não está vendo ele chegar no momento que você pediu. Às vezes, e esse é um principal ponto que eu já queria pegar com vocês nesse vídeo. Às vezes Jesus não está assim, ó. Tem momentos que Jesus vai fazer como fez com Pedro quando estava afundando. Pedro gritou, Jesus, socorro! Jesus já pegou ali e deu a mão para ele. Mas tem outros momentos, assim como essa passagem, que vão clamar por Jesus, vão pedir por Jesus, mas Jesus não vai chegar na hora. Não vai chegar na hora do tempo que a gente acha, mas ele vai chegar na hora correta que tem que chegar. Como ele diz lá no começo, vou até repetir para vocês, a fim de dar a glória a Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ou seja, talvez esse 1 ano que já passou de problema que você está acontecendo no seu casamento, talvez esse filho que realmente possa até ter saído da sua casa, ou coisa do tipo até pior, talvez tudo isso seja para a glória do Senhor. E talvez a partir desse momento você comece a perceber que Jesus está chegando para restaurar tudo. Tá? Mas eu não vou dar muito spoiler aqui não, vamos continuar a leitura. Agora no versículo 18. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, Jesus não estava tão longe de onde elas estavam. E mesmo assim, Jesus só chegou 4 dias depois do falecimento. Ou seja, ele estava doente quando avisaram Jesus, passou-se mais uns dias, ele morreu e depois de 4 dias Jesus chega. Porque aqui diz, ele já estava sepultado há 4 dias, ou seja, já tinha partido fazia 4 dias. E aí ele estava a 3 quilômetros. Hoje 3 quilômetros a gente anda em 15 minutos, 20 minutos, depende da sua passada aí. Mas mesmo assim, eu acredito que Jesus parou em outros lugares no caminho e ele foi chegar depois de 4 dias. E aí, ele chegou e muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las, por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Aqui é outro ponto que eu queria parar com vocês. Essa mesma Maria, creio eu, pela leitura aqui, que tanto Marta quanto Maria ficou sabendo que Jesus estava chegando. Só que talvez Marta ainda tinha um pingo de esperança. Mas Maria, a mesma Maria, que lá no versículo 2 fala que ela ungiu o Senhor com perfume, lhe enxugou os pés com os cabelos dela mesma, essa mesma Maria já continua sentada ali. Talvez a esperança dela já tinha morrido. E a gente até entende, não dá pra gente julgar, porque o irmão dela já estava morto. O irmão dela já tinha morrido há 4 dias. Aí alguém chega falando, ó, Jesus chegou. E ela, tá bom, beleza. Tá aí, Jesus tá aí. A irmã, a Marta, ainda tinha um pouco de esperança e ela foi se encontrar com Jesus. Mas Maria ficou ali na dela. E talvez isso pode estar acontecendo com você hoje. Talvez você possa estar no lugar de Maria. Talvez alguém pode falar para você, pode profetizar algo que seja a chegada de Jesus para restaurar tudo que está de errado com você ou com a pessoa que você convive. E você tá naquela, tá bom, beleza. Eu vou continuar sentado aqui, vou continuar, já fiz o que podia fazer, avisei ele, orei para ele, fiz todas as coisas e nada aconteceu. E já é o fim. Já viu aquilo como fim. E aí vamos continuar aqui. Agora no versículo 21. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. E Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. E o que Marta respondeu, eu sei que há de ressurgir, na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ele pergunta para ela. E aí Marta respondeu, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então Jesus aqui está falando para ela que quem crê nele, quem que vive e crê nele, não vai morrer. E ainda que morra, vai viver. Ou seja, você e seu marido, você e sua esposa, talvez vocês fossem um casal do Senhor, e houve algo que aquela chama foi apagando, foi algo que vocês tentaram resolver, tentaram fazer algo e não deu em nada. E terminou esse casamento. Mas aí Jesus te diz isso na hora que ele chega. A primeira coisa que ele diz eu vou repetir para vocês. Ó. Eu sou a ressurreição e a vida.
Ou seja, a ressurreição do seu casamento, a restauração do seu casamento, a restauração do seu filho, é a vida do seu filho, é o livramento do seu filho de um momento difícil que ele está passando. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Se seu casamento é firmado no Senhor, se Deus é a base para o seu casamento, para os princípios dele e tudo, não há fim eterno. Não há fim eterno que aconteça no seu casamento aqui na Terra. Pode haver sim problemas, pode haver grandes contendas que possam se aproximar do fim, pode até separação. Mas como disse o Senhor aqui, não morrerá eternamente. Ou seja, ainda há chance de restauro, ainda há chance de renovo no seu casamento. Ainda há chance de renovo com seu filho que cresceu a vida toda com vocês na igreja e agora se desviou. Ainda há chance. E é o que Jesus fala aqui no final para ela. Você crê nisto? E é isso que Marta respondeu. Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus que deveria vir ao mundo. Então eu te pergunto agora, você crê nisto? Você crê nessa restauração? Você crê que o Senhor, não outra pessoa, não nenhum guru da internet, nem nada parecido do tipo, mas você crê que Deus pode restaurar? Você crê que Deus pode mudar a vida da outra pessoa que você convive? Para a glória e honra do nome dele? Continuando. Aí a partir do versículo 28, está escrito assim, Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Lembra, aquela Maria que já estava sem esperança e continuou sentada quando Jesus chegou. E ela lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi até ele. O que houve nessa mudança de Maria? Por que ela continuou sentada e agora ela se levantou e foi até ele? Porque Jesus mandou chamar. Então talvez esse vídeo aqui possa ser para você, eu não sei muitas vezes o momento que você está passando, a gente está aqui pelo YouTube, eu nem sei quem que está assistindo esse vídeo. Mas talvez você esteja vendo esse vídeo unicamente por causa dessa parte aqui, Jesus mandou te chamar. Talvez aquilo que você estava totalmente sem esperança, esse vídeo é para você como Jesus te chamando e falando, ei, ainda há renovo, ainda há recuperação, ainda há mudança, você só precisa crer em mim. E aí ela foi correndo até ele, e Jesus disse para ela, a partir do versículo 30 lendo aqui, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas ele permanecia onde havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A gente já não viu isso lá na frente? Se a gente voltar aqui para um versículo, assim que a Marta viu Jesus, também disse a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E será que você não está falando isso às vezes nas suas orações? Se o Senhor estivesse aqui, meu marido estaria melhor. Se o Senhor estivesse aqui, minha esposa já tinha me perdoado. Se o Senhor tivesse ouvido minha oração, já havia acontecido mudança com meu filho, já havia acontecido mudança com meu marido. Se o Senhor estivesse, se eu estou ouvindo todas as minhas orações, por mais que eu crie, por mais que eu fui na igreja, por mais de todas as coisas que eu fiz, o Senhor tinha mudado meu marido, ele não tinha saído de casa por algum motivo. A gente não tinha se separado, coisa e tal. Então, da mesma forma que Marta falou, Maria falou, e também pode ser a mesma forma que você aí do outro lado está falando. Você aí do outro lado também pode estar falando a mesma coisa. Se o Senhor tivesse me escutado, talvez algumas pessoas estejam, infelizmente, te falando isso nesse momento. Nossa, né? Mas se Jesus tivesse te escutado, você não orou direito, você pode ter entrado em pecado. Porque a gente sabe que, infelizmente, o que mais tem é a gente para dar bedelho e falar coisa que não tem nada a ver no momento que a gente não precisa, né? Vamos ser bem sinceros. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Aí eu vou ler para vocês no versículo 33 agora. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Aí o versículo 35, que é um versículo pesado, e que eu lembro assim, acho que é só esse versículo que fala isso na Bíblia, depois só uma outra passagem de João também, que fala assim, Jesus chorou. Gente, Jesus, eu creio que ele não chorou para se aparecer. Jesus não chorou porque todo mundo estava chorando. Jesus chorou porque realmente sentiu a dor daquelas pessoas que estavam ali. Porque isso até fala antes, quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus acompanhavam, que também a choravam, agitou-se e se comoveu. E aí no 35 diz, Jesus chorou. Então talvez tudo isso, como eu acabei de falar com vocês ali atrás, que se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse me escutado, Jesus também está chorando vendo toda essa situação. Jesus talvez também está chorando, vendo que você está sofrendo ali, uma filha amada dele, e você sofre por conta do marido que te maltrata. Por conta de um filho que pode pegar suas coisas dentro da sua casa para vender, para trocar por droga. Por conta de uma esposa que não quer mais nem saber de você por um erro que você cometeu e se arrependeu amargamente de ter cometido.
Então, da mesma forma que você pode estar aí com o coração pesado por todas essas coisas que aconteceram, Jesus, que está aí com você também, e está te falando, ei, crê em mim, Jesus também está chorando. Esse sofrimento todo não é só seu, mas Jesus também está sofrendo por conta disso. Aí no versículo 36, então os judeus disseram, veja o quanto ele amava. Mas alguns outros disseram, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Lembra que eu falei para vocês um pouquinho antes aqui? Da questão de às vezes vem alguma pessoa ou outra dar bedelho pra gente com informações que elas poderiam ter guardado para ela? Na Bíblia mesmo está falando um fato claro disso daí. Será que essas pessoas que, ele curou um cego, por que ele não veio antes curar um amigo dele, já que ele gostava tanto do amigo? Então entendam uma coisa, gente, sempre vai ter alguém que vai colocar dúvida na tua cabeça, em todas as ocasiões. É claro, hoje a gente está falando uma questão de relacionamento, mais voltada para essa parte realmente de família, de quando você tem que esperar uma melhora no outro, mas vai ter pessoas que mesmo assim vai colocar uma dúvida. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, tá? Às vezes seu marido está totalmente afastado, te tratando mal, porque seu marido foi criado num ambiente muito workaholic e ele acha que a única coisa que ele tem que fazer para a família é manter o sustento ali, é ter dinheiro, coisa e tal. Mas é somente isso. Talvez ele tá saindo de casa às 7 horas da manhã, voltando para casa meia-noite, mas ele tá realmente trabalhando porque na cabeça dele é essa questão de tipo, pô, não, tem que ser workaholic, tem que trabalhar, coisa e tal. E vai ter as pessoas que vão chegar e ficar falando assim pra você, mas será que tudo isso é trabalho mesmo? Será que ele não tá com outra pessoa? Será que todas essas coisas é pra você? Às vezes com uma outra situação, sua esposa pode estar, sei lá, brava com algum motivo, coisa e tal, e pode vir alguém e falar, mas será que sua esposa te ama ainda por estar te tratando mal desse jeito? Será que não tem outro cara na vida da tua esposa? Seu filho às vezes pode estar com um problema na escola, um problema, coisa do, sei lá, com alguma amizade, coisa do tipo, e você também está achando, mas será que meu filho está usando droga? Será que está acontecendo alguma outra coisa com meu filho? Meu filho agora só me maltrata? Então a Bíblia já deixa claro que eu falei para vocês um pouco antes, sempre vai ter alguém bedelhando. Sempre vai ter alguém querendo colocar dúvida na cabeça de vocês. Mas aqui já deixou claro, Jesus chorou porque se comoveu com todo aquele momento que estava acontecendo e já falou desde o início lá que Jesus amava essas pessoas. E eu creio que Jesus ama eu e ama você que está aí do outro lado desse vídeo também, tá? Então, continuando aqui, agora a partir do versículo 38, já estamos chegando no final, tá? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Talvez, você pode procurar uma restauração com seu marido e alguém fale assim pra você, mas ele já está com outra. Não tem necessidade de você ir procurar ele mais. Talvez você vá procurar pedir perdão para sua esposa, você vai procurar um momento melhor com ela, e também, ela já está com outro. Ela já está começando a namorar outro cara. Não tem mais nada a ver, tá cheirando mal já, isso daí já foi. Pegando o gancho que a gente estava falando agora mesmo, das pessoas bedelhando. E pela opinião, pela questão que as pessoas veem, o que a gente vê. O mundo vai muito pelo que vê, não por conta da fé. Mas espera lá que a gente vai chegar nesse ponto. E eu só pulei ele, mas guardem um versículo aí que a gente vai ler ele no final, tá? De novo. Que quando Jesus diz assim, quando Jesus ordena, na verdade, tirem a pedra. Mas espera aí que a gente já volta para falar disso. Vou dar continuidade só terminando o texto aqui com vocês. Quando falaram que já estava cheirando mal, que já estava morto havia 4 dias, ou seja, toda hora estavam lembrando para Jesus, 4 dias, ele já morreu, você não estava aqui, você não ouviu. E Jesus só mandou tirar a pedra. Aí Jesus respondeu, eu não disse, ele respondendo para Marta, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Lembra que a gente falou lá na frente que você crê nisto? Você crê na glória de Deus? Você crê que isso vai acontecer? Você crê que pode haver essa restauração? E aí Jesus, ainda no versículo 41, disse... no versículo 41, então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Aleluia, aleluia. Eu acho esse texto muito bonito, eu acho um texto maravilhoso. É claro que para a gente poder caminhar realmente, a gente foi pegando gancho, eu fui fazendo algumas paradas, mas agora eu queria focar na mensagem principal com vocês, pessoal. A gente sabe como é difícil, a gente sabe como muitas e muitas vezes é difícil a gente esperar uma mudança do outro, esperar uma melhora do outro.
E vou falar de certa forma rasgado aqui com vocês, tá? Esperar que o marido largue a amante para ficar somente com você. Vocês eram de igreja, vocês caminhavam ali, mas seu marido conheceu uma outra pessoa, o inimigo colocou uma outra pessoa na vida do seu marido, e seu marido hoje está perdido, e você ora por aquela restauração. Às vezes seu marido pode ser viciado em jogos, às vezes seu marido também pode ser viciado em álcool ou coisa do tipo, ou até em outras drogas. Isso pode acontecer também com seu filho, pode ter um vício, e você não sabe o que aconteceu. Você não sabe porque, vivi na igreja a vida toda, caminho com Jesus, posso ter pecado, mas me arrependo dos meus pecados, peço perdão para Deus. E mesmo assim, esse monte de atrocidades, esse monte de coisas pode estar acontecendo. E a gente clama por Jesus, como as irmãs fizeram lá no começo, que foram pedir para chamar ele. E a gente não percebe que Jesus chega na hora. Aí esse seu marido pode ir embora com a amante, esse seu filho pode ir embora de casa, pode até ser preso, ou coisa do tipo. E você ainda fica naquela, Jesus não me ouviu. Como as irmãs falaram aqui, as duas repetiram a mesma coisa para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui. E às vezes a gente também fica nessa. É difícil, é muito difícil. E falando sinceramente mesmo, tá? É muito difícil a gente perceber que Jesus está conosco, que as coisas são para a glória dele quando tudo ao nosso redor vai se destruindo. Quando a gente acaba saindo de casa, quando... Vou até pegar um gancho um pouco para o marido aí também, né? Quando você se arrependeu de algo que você cometeu, talvez até alguma dessas atrocidades que eu falei, mas você realmente se arrependeu, mas mesmo assim sua esposa não te perdoa e te põe para fora de casa. É difícil, eu sei que é difícil, eu sei que é muito mais fácil a gente falar do que viver isso. Eu sei que é mais fácil de ler um texto desse, dar glória a Deus, pai, vamos seguir a vida. Mas assim, eu sinceramente, até por isso que eu quis escolher esse texto para trazer para vocês, a gente poderia até pegar outras passagens, eu poderia pegar para falar de espera, quando eles estavam no deserto lá e tiveram que esperar no Senhor para chegar na Terra Prometida, e de Abraão, de Davi, de várias outras coisas. Mas essa é uma passagem que deixa muito, muito claro, porque é coisas que a gente faz. A gente começou a ver um problema, a gente vai clamar a Deus, a gente vai pedir ajuda para Jesus. Aí a gente não vê a chegada de Jesus e morre, acontece uma separação, acontece um filho indo para fora de casa, acontece um filho caindo na perdição, um monte de coisa que pode acontecer. E a gente continua não vendo Jesus ali. E a gente mesmo fala, cadê Jesus? Estou orando, estou fazendo as coisas, cadê Jesus? E nada de Jesus aparecer. Isso pode se tornar algo muito complicado, algo que a gente não entende. Mas aí é o ponto que eu queria falar aqui com vocês, que eu falei para vocês guardarem esse versículo. Jesus dá duas ordens aqui. Tirem a pedra, e depois lá no último versículo também diz, Jesus ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. O tirem a pedra, gente, é coisas que a gente tem que continuar acreditando. Tá tudo dando errado, meu marido é um grosso, é um ignorante, minha esposa não quer mais saber de mim, meu filho está indo embora de casa, tudo está dando errado, mas continue tentando tirar a pedra. Continua colocando seu joelhinho no chão, continua orando para Jesus, continua acreditando, repito, eu sei que é difícil, mas tenta não fazer igual as irmãs fizeram, de tipo, se o Senhor estivesse aqui, eu creio que Jesus está aí com você. Jesus está chorando, Jesus está sofrendo da mesma forma que você está por esse marido, às vezes por essa esposa, por esse filho seu. Jesus também está sofrendo por conta disso. Não acha que ele está lá só dando risada e, que da hora, está sofrendo lá, eu estou aqui de boa. Não, eu não creio nesse Jesus. Algumas pessoas creem, mas não é esse Jesus que eu creio. Eu creio que Jesus está ali sofrendo com você. Mas simplesmente ainda não chegou a hora. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o momento certo. Ele sabe quando as coisas realmente têm que acontecer. E ainda talvez não tenha chegado a hora. Então continue crendo. Talvez essa pedra que você precisa tirar é exatamente isso. Você continuar crendo. Você continuar orando pelo seu marido. Você continuar orando pelo seu filho. Você continuar orando por restauração do seu casamento com a sua esposa, para que ela te perdoe. Então às vezes é isso. Esse é o seu tirar a pedra. E no final Jesus ordena de novo aqui. Jesus fala, peraí que saiu. Desamarrem-no e deixe que ele vá. Às vezes é você, por outro lado, saber perdoar. Talvez ele saiu de lá, voltou todo sujo, óbvio, né? Deveria realmente estar cheirando ali tudo, porque já estava 4 dias, o corpo já deveria talvez estar decompondo e tudo mais. E desamarrem e deixe que ele vá. Talvez vai acontecer todas essas coisas, como eu disse aqui no decorrer do texto, mas meu marido já está com outra mulher. Mas aí Jesus vai chegar para fazer a cura, você vai restaurar e você tem que fazer isso. Esquecer. Tentar esquecer, tentar perdoar. Lembra do tirar a pedra? É uma ação nossa. Para Jesus agir, muitas vezes tem que ter uma ação nossa antes. Tem que ter algo que a gente faça ou que pelo menos continue fazendo. Continue orando, continue com o joelho no chão, continue tendo fé. Eu sei que existem várias e várias situações, existem várias e várias coisas, e muitas vezes quando a gente está esperando, é muito difícil, porque fica na nossa cabeça, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer? Principalmente quando a gente está esperando uma melhora do outro. Se torna mais difícil ainda. Então eu te digo, às vezes o seu tirar a pedra é você continuar crendo, você continuar tendo fé, que Jesus está ali com você. Que Jesus vai agir em favor. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui a um ano, a gente não sabe. Eu não posso te dizer, eu não sou profeta e de forma alguma profetizaria algo aqui para você. Sendo como eu já falei, às vezes eu nem sei qual é a real situação. Então procura tirar pedra. Procura se nessa pedra que você está tirando não tem algo que você precisa mudar dentro de você.
de tipo, ei, talvez meu marido realmente começou a fazer aquilo, não sei, tá, tô dando exemplo, porque eu tratava ele de forma X, Y, Z. Talvez meu filho foi procurar as drogas porque dentro de casa ele não tinha atenção. Então, às vezes, tirar a pedra, além de ter essa fé, a gente olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós e, ei, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Esse é o tirar a pedra. Esse é o tirar a pedra. E depois que você tirou, depois que Jesus fez o milagre, depois que seu filho bater na sua porta, depois que seu marido voltar, que sua esposa quiser voltar com você, não usem de orgulho, gente. Pelo amor de Deus. Não usem do orgulho. Usem do amor de Jesus, o amor que ele sempre deu por nós. Tá bom? Esse era o vídeo de hoje, era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que faça sentido para vocês. Espero que toque o coração. E eu gostaria de terminar esse vídeo fazendo uma oração por restauração, uma oração por você. Então, se possível, se você puder fechar os olhos e acompanhar essa oração. Se você também não puder, mas que você creia, que você realmente creia, tá? Senhor Pai, meu Deus, nosso Pai amado, eu te peço, meu Pai, para as pessoas que assistem o vídeo do outro lado ali agora, que se ela precisar de uma restauração, que seja no casamento, que seja com a vida dela, que o Senhor a toque, meu Pai. Que independente do momento, por mais que já tenha ido embora de casa, por mais que todas as opiniões sejam contrárias, por mais que já esteja cheirando mal, que o Senhor possa tocar e pelo menos para essa pessoa perceber que o Senhor chegou, que o Senhor está ali, meu Pai. Eu creio que o Senhor é Deus de restauração, eu creio que o Senhor é Deus de renovo, e eu creio que o Senhor não faz distinção dos seus filhos, eu creio que o Senhor não ajuda só um filho e não ajuda o outro. Então, da mesma forma que eu sei que o Senhor ajuda diversos e milhares de casamentos, que o Senhor ajude esse casamento, que o Senhor salve essa família, que o Senhor restaure essa casa, meu Pai. Assim eu te peço, crendo em seu nome, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e um abraço. Tchau, tchau.